Filé de frango a rolê com molho de queijo é a receita que vamos preparar hoje para você de casa. E para isso vamos precisar de ingredientes: 2 filés de frango, uma maçã verde descascada cortada em tiras, um pote de requeijão, uma lata de creme de leite, meia cebola ralada, 2 dentes de alho, sal a gosto, pimenta do reino a gosto, azeite e noz moscada. Utensílios: um refratário, uma panela pequena, uma pinça, uma espátula pão duro e um pedaço de barbante. Bem, gente, primeiro vamos preparar aqui o nosso filé de frango, a rolê. Tá aqui, os filetes já escolhemos bem. Vou pegar aqui o sal a gosto, a pimenta, também aqui o alho. E nós vamos pegar aqui recipiente com barbante. Primeiro vou dar um banho de pimenta, digamos assim, um pouquinho aqui de pimenta. Depois um pouquinho de sal dos dois lados do frango. Inverto, tá? Vou inverter. Sal. Depois pimenta. Passar um pouco aqui de alho. Dos dois lados, tá, gente? Dos dois lados do filé do frango. Vou trazer aqui a maçã verde. Se você quiser, pode colocar palmito, enfim, compete aquilo que você quer. Então, vou colocar aqui a maçã verde. Vou enrolar, tá? Tanto um e agora o outro. Eu escolhi a maçã verde porque ela é mais ácida. E dessa forma a gente consegue fazer com que o sabor apure mais com relação ao frango, tá? Mas você pode também escolher com outro, com palmito, por exemplo. Eu prefiro com a maçã. Só que amarrar bem, para ficar bem amarrado, para não soltar, tá? Escolhi aqui um pedaço de barbante de tamanho razoável. E aqui vou cruzar e vou amarrar aqui, para que ele não se desfaça quando ele for para o forno. Tá? Primeiro eu vou selá-lo. A gente vai selar o nosso frango primeiro, para depois a gente colocar no forno por aproximadamente 15 minutos. Forno pré-aquecido, tá? 180 graus. Então estou deixando aqui, vou selar primeiro, pegar mais um pouquinho de alho, vou deixar aqui, daqui a pouco eu volto para ele. Vou preparar aqui para a gente poder selar o nosso frango. Vou agora selar o nosso frango, mas vou pré-aquecer primeiramente o forno, para que a gente tenha já a nossa temperatura aqui perfeita já de... Então deixei aqui pré-aquecendo. Vamos aqui começar a ligar o nosso forno. Está aqui no ponto, colocar aqui o azeite, para que a gente possa selar o nosso filé de frango e depois a gente colocar dentro do forno, que já está pré-aquecendo, tá, gente? O forno que já está pré-aquecendo. Aqui aquecer um pouco para a gente selar o nosso filé. Eu escolhi frango dessa vez porque a gente geralmente está escolhendo carne, está escolhendo peixe, e aí sempre as pessoas perguntam muito: por que não tem receita com frango? Tá alguma receita diferente? E aí a gente resolveu dessa vez colocar um frango como receita. Estamos aí preparando já um programa todo especial na próxima semana, que é um programa para o Dia das Mães. Tem uma convidada toda especial. Nós vamos visitar a loja da mesma, é uma surpresa para vocês, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar muito desse programa especial do Dia das Mães. Então tá aqui, ó. Vou selar mesmo, tá? Aqui é só para selar.
pegar os dois aqui já e já vou selando aqui lado por lado. Só virando aqui pra gente ir aproveitando e ele ficar todos bem selado, tá, gente? Que eu já temperei com sal e com pimenta, hein? Deixa aqui absorver mais um pouco. Vou colocar aqui mais um pouquinho de azeite, tá? Só para ele já tá bem selado. Vou aqui baixar o fogo. Vou botar aqui mais um pouquinho de azeite, só para tirar isso. E agora vou começar a preparar a cebola. Aqui o alho, tá? Aqui o meu forno já tá aqui, já posso colocar. Vou deixar ele passar aí aproximadamente 15 minutos, tá? Enquanto isso, a gente vai preparando aqui os nossos ingredientes. Vou regular agora um pouco de pimenta. Um pouco de sal também, tá? E agora eu vou deglaciar. Primeiro com creme de leite, tá? Tô preparando aqui um molho que vai acompanhar o nosso filé. Vou deixar ele aqui para ficar aqui no ponto. Primeiro vou deglaciar e depois a gente coloca o requeijão. Coloca a noz moscada, tá, gente? Até aumentar o fogo aqui um pouco. Uma rapinha da noz moscada que é para dar todo o gosto. O toque final nesse nosso filé de frango a rolê. Tá? Deixa aqui aquecer para deglaciar bem. Reduzir. Quando reduzir, eu coloco o requeijão. O sal eu já regulei. Pimenta também. E aqui só esperar um pouco, que é o tempo que o frango também ele aquece lá no forno. E também a gente vai ter aqui nossos ingredientes finais. Veja bem, essas receitas que a gente traz aqui para você de casa, você pode incorporar aquilo que você quiser. Tá? É interessante a gente entender que uma receita é uma sugestão de alguém para você que está cozinhando. Você pode, de repente, misturar um ingrediente. A gente sugere que você não tire o ingrediente principal. Por exemplo, se eu estou fazendo aqui de frango, que seja respeitado o frango, mas eu botei maçã verde. Eu não gosto de maçã verde, vou testar com outra fruta que seja um pouco ácida. Coloca, testa o sabor. Gastronomia é experimentar. E é assim que a gente começa a aprender. Quero colocar aqui a pimenta do reino branca, não gosto de pimenta do reino branco. Posso colocar rosa, posso colocar pimenta do reino preta? Pode. O gosto é de para quem você está cozinhando e para quem vai comer efetivamente. A gente tem que pensar dessa forma. Veja aqui, já está no ponto.
Vou colocar agora o requeijão, que é o último estágio do nosso molho, tá? Fica um molho mais viscoso, tá? E por último, enquanto aqui tá. E agora, gente, o toque final, né? Nossa noz moscada, a rapadinha dela. Cuidado para não colocar demais. Ela tem um tempero muito bom, mas é algo que precisa ter cuidado para você de repente não estar colocando demais, sobressaindo demais, tá? Vou misturar aqui o molho de queijo, tá aqui, já tá praticamente pronto. Então tá aqui, veja que já tá um molho bem homogêneo, tá? Um molho bem consistente. Você pode deixar ferver mais um pouco, dependendo da consistência que você queira, mas eu acho que aqui só precisa mais um pouco pra gente ter. Vou tirar o frango pra gente montar o prato. Eu tô colocando aqui arroz integral, eu prefiro, aí é questão de gosto pessoal. Eu ultimamente só tô comendo arroz integral, tô um pouco naquela linha de que tem alguns alimentos que eles realmente não são tão benéficos à saúde. E eu tô procurando aqueles que são melhores, inclusive, para a nossa saúde. Dentre eles o arroz integral, por ter mais fibra, enfim, por ter todo um processo bem mais rústico e, neste caso, rusticidade, com toda certeza, traz muito mais benefício à nossa saúde. Então estou pegando arroz integral, mas você pode botar arroz branco, arroz à grega, se quiser. Não é muito costume dos pratos, quando a gente vê numa gastronomia, de outro tipo de gastronomia, uma alta gastronomia mesmo, sempre tem muitos acompanhamentos. Geralmente é um acompanhamento, legumes ao vapor, por exemplo, uma batata sauté, ou você escolher o pirê. A gente aqui tem bota o pirê, o arroz, o feijão, enfim, mas compete ao que você quer comer, tá? O que importa é que quem vá comer se sinta totalmente satisfeito. Então tá aqui no ponto. Vou tirar agora o frango e depois vamos a um rápido intervalo e voltamos já. E o Degustando Conversa agora vai degustar literalmente o prato de hoje. O filé de frango a rolê que vocês viram a gente fazer. Tá essa beleza aqui de prato. Belíssimo. Molho de requeijão, na verdade. E esse molho você pode colocar o requeijão. Se você quiser um requeijão, você pode colocar tradicional. Se você quiser colocar requeijão de catupiry, você pode colocar também. Se você quiser colocar qualquer outro tipo de requeijão com outros queijos que você encontra, até de ricota mesmo, apesar de ricota muitas vezes o sabor ele não fique tão acentuado, mas você pode colocar também, porque isso depende muito daquilo que você pensa. Então tá aqui o nosso prato de hoje. Primeiro, saúde. Primeiro vamos provar aqui o nosso filé de frango, tá? Nosso molho aqui. Veja que ele tá no ponto.
grande vantagem de você ter um prato de frango, como esse, o filé do frango, é porque é um prato light. A gente, logicamente, usa o azeite. Isso pode ser que tenha ficado menos light, né, do que ele simplesmente se ele fosse especificamente só grelhado. A gente preferiu usar o azeite, fritar. Essa semana nós tivemos a data do 1º de maio, dia do trabalho, do trabalhador como um todo, dia das trabalhadoras. E a gente vive hoje no Brasil um momento delicado nessas questões. E aí eu queria saudar todos os trabalhadores, aqueles que fazem o Brasil melhor, aqueles que contribuem para que a gente possa ter dias melhores através do seu esforço. Isso é importante, principalmente quando a gente vive um momento de descrédito muito grande com as situações. E acho que o trabalhador no Brasil, ele é primordial, principalmente aqui no Nordeste. A gente sabe a importância do Nordeste. Eu tenho uma pessoa que eu gostava muito, faleceu até por uma questões pra gente não misturar o programa com outras coisas, e que ele tem uma frase que eu gostava muito, né, que o Nordeste não era parte do problema, o Nordeste era parte da solução do Brasil. E eu acredito que é muito isso. A gente tem uma riqueza muito grande aqui no Nordeste. A gastronomia, inclusive, ela hoje tem uma força muito grande no Nordeste. Nós temos vários polos gastronômicos. Para vocês terem uma noção, está acontecendo de 14 de abril até 14 de maio o Festival Nacional Comida de Boteco. De boteco, de com I, e boteco com U, tá? E para vocês terem uma ideia, Recife está participando com alguns bares, com alguns pratos específicos, para escolher qual é o melhor boteco do Brasil. São em 20 cidades que são escolhidas, e ao mesmo tempo saber qual é o melhor prato, qual é o melhor petisco que a gente tem. Recife está participando dessa etapa pela primeira vez, e isso demonstra a importância do que é hoje, por exemplo, o Nordeste, Fortaleza. E isso é dentro de um polo gastronômico. Aqui na Paraíba nós ainda estamos um pouco incipiente. O litoral do Conde, até porque é um litoral que termina tendo uma estrutura dentro do nosso litoral, uma estrutura melhor. Ele já tem um festival de gastronomia, mas ainda é um pouco incipiente. Daí porque a nossa ideia do programa é de conhecer a comida das ruas de nossa cidade. Primeiro vamos desbravar Campina Grande, para depois desbravar também o resto da Paraíba. Nós vamos ter algumas situações que a gente vai trazer para vocês de casa. É importante que vocês tenham essa noção, mas entender que o Nordeste ele tem todo esse potencial. O nosso litoral ele é um litoral belíssimo, que tem uma variedade de peixes, de frutos do mar incrível, e que muitas vezes a gente não explora, não é tão explorado. E acho que através disso a gastronomia ela consegue unir esses polos. A Paraíba, por exemplo, ela tem tido um crescimento, apesar de toda a crise, mas ainda tem tido, lógico, eu entendo, e a gente tem que compreender que mais em João Pessoa, a quantidade de restaurantes e desse polo gastronômico termina se desenvolvendo mais em João Pessoa, por ser a capital, e logicamente você tem uma concentração maior aí, mas ao mesmo tempo também em algumas outras cidades, Campina Grande, Patos, Souza, Cajazeiras, você começa a perceber isso. Você vai perceber, por exemplo, o bistrô lá de Souza. Estou dando um exemplo aqui, uma cidade bem menor do que Campina Grande que tem. Aqui em Campina Grande nós temos bons restaurantes e que vamos visitá-los. Mas você já percebe isso, e que isso é uma forma de mostrar que há esse crescimento, apesar de toda a crise. A crise, na verdade, ela também termina trazendo oportunidades em alguns aspectos. A gastronomia hoje é um segmento muito forte. Você perceba bem, por exemplo, o Rede Compras. Você chega no Rede Compras hoje, supermercado aqui de nossa cidade, pessoas que fazem a nossa cidade, um grande abraço para Humberto. E você pega aí o Rede Compras, por exemplo, você chega lá no supermercado principal do Rede Compras, na antiga Rua da Floresta, que eu ainda, na época de São João, me acompanhei muito a quadrilha da Floresta, uma quadrilha que era gigante, também ali perto também tinha a Shot Menina. Tive a oportunidade, acredito que um ano de dançar, mas não era que eu era habituê. Foi uma oportunidade que teve, terminei dançando quadrilha ainda. Na época, Campina Grande tinha as quadrilhas muito menos estilizadas, umas quadrilhas mais fortes, que tinha em vários bairros. Campina Grande tem algumas quadrilhas tradicionais. A quadrilha da Floresta era uma, a Shot Menina, quem se lembra, era outra, as Virgens da Seca na Rua João Moura também era outra, enfim. Eram 3 ruas que movimentavam bem o centro da cidade: João Moura, a Rua da Floresta e também a Vidal de Negreiros, onde tinha na confluência ali a Shot Menina. E dessa forma, portanto, você vai perceber
que Campina Grande, nesse período aí de festas juninas, a gente tem aqui também uma concentração muito grande em Campina. E isso termina também tendo um fator primordial e fator preponderante dentro dessa capacidade da gente se reinventar, da gente se reconstruir. A gente está aí, felizmente, depois dessa transposição com as águas do Rio São Francisco chegando no Açude do Boqueirão, teremos um São João, espero e tenho convicção nisso, de que sem racionamento, mas sem racionamento pensado, né? Não é simplesmente acabar o racionamento por conta disso. As pessoas têm que continuar tendo uma preocupação em ter uma segurança hídrica, e para isso não pode ter desperdício. Nós temos que ter essa conscientização. E da mesma forma está aí o São João chegando, nós vamos ter alguns pratos típicos, tem comidas típicas aqui da nossa região, que Campina Grande termina sendo um grande expoente, e da mesma forma a gente vai ter essa possibilidade de mostrar tudo isso. Então, portanto, dentro dessa crise, só dar uma pausazinha aqui para comer um pouco, porque quando eu começo a falar eu me animo muito, mas aí a gente também tem que provar um pouco da gastronomia. Então, a gente tem esse outro lado, né, do desenvolvimento, e que a gastronomia ela pode ajudar muito no período de crise. E aí, voltando ao Dia do Trabalhador, Dia do Trabalho, quero parabenizar especialmente duas categorias. Primeira categoria que eu pertenço, a todos os professores, a todas as professoras que dão sua contribuição para a nossa sociedade e que, de fato, trabalham com o futuro do país. A educação não é uma forma de transformação e de mudança, não, é a única. A gente sabe que é através da educação que a gente consegue essa mudança geral. Então, primeiro, um grande abraço a todos os professores e professores. E também gastronomia, todos aqueles que trabalham na cadeia produtiva da gastronomia, seja atrás do fogão, à frente do fogão, enfim, todos aqueles que contribuem, especialmente aqueles aqui de nossa cidade, nossa querida Campina Grande. Próximo sábado a gente tem um programa todo especial Dia das Mães e eu vou continuar por aqui degustando mais este filé de frango a rolê.